Estamos iniciando mais um Pode Sim, então nós vamos conversar hoje sobre a liderança e o fato de quando você está lá como um baita funcionário, baita profissional, você já acha que é um líder, mas na verdade não é. E qual a diferença entre transitar da operação para a liderança, nós vamos ver na parte prática agora. Porque já está começando mais um Pode sim te ajudar. Liderança, qual a diferença de sair do operacional, ir para a liderança e o que um bom técnico não sabe o que acontece na parte de cima e que às vezes a gente acha que sabe tudo, está pronto para ser um líder, mas na verdade não é. Então estamos aqui com convidados mega especiais e com cases práticos da própria JCJ que transitaram entre operação, liderança, gerência e o que você não sabe sobre liderança na parte prática, que você precisa já começar a ter esse conhecimento para não apanhar tanto como todos nós aí nessa trajetória. Então, Jennifer, seja bem-vinda. Obrigada. Jennifer, você é líder de qual departamento? Departamento Pessoal da JCJ. Pessoas? Será que ela sabe tudo de pessoas, gente? O Alex é o nosso gerente. Alex, seja super bem-vindo. Fale um pouquinho de ti. Muito obrigado. Eu já participei com liderança, saindo da operação para liderança da equipe tributária e depois agora na equipe da consultoria e gerência do escritório. Então, tem bastante experiência aí e bastante BO. Nós vamos descobrir. E Carlos está transacionando agora este ano para esse desafio de liderança. Carlos, se apresente. Muito obrigado, Jay. Eu sou o Carlos, faço parte da equipe da JCJ desde 2023. Eu estava na operação e eu vim agora para a liderança, faz que uns 10 meses, né? E está sendo bem legal, assim. Transformador. Desafio, né? Desafios da liderança, o que nós podemos colocar aqui já como um primeiro debate é: quando que vocês entenderam que liderar não era sobre ser agora eu sou o bambambam, eu tenho a resposta de tudo, vão me perguntar tudo o tempo todo, vão achar que eu sei todas as respostas, mas sim, não era sobre o líder e sim sobre quem estava sendo liderado. Então, primeiro jogo na mesa já é agora isso. O que é liderança na visão de cada um de vocês? Carlos, que está mais fresco, quer começar? Então é o seguinte, liderança para mim não é apenas você realmente tá ali falando para as pessoas o que elas devem fazer, mas é realmente você ouvir o outro lado. Você entender a demanda do porquê daquela situação, do porquê que o liderado está precisando daquilo. E a partir dali você vai ver se tem algum gargalo, se tem algum problema, e você consegue dar o caminho. Às vezes você quer resolver e você não, no final das contas não precisava daquilo tudo, né? Então, realmente você entender o que de fato a pessoa precisa para daí você dar o caminho. É isso que eu acredito que é o principal de ser líder, né? Jenny. Então, acredito muito no que o Carlos falou também, que é direcionamento, mas uma parte que eu me toquei, que é a liderança também é influência. Que uma vez uma liderada minha comentou que em meio ao caos eu continuava tranquila. E isso me chocou, porque se eu não estiver tranquila e não passar isso para os meus colaboradores, para os meus liderados, eles não vão ter essa ciência que vai dar tudo certo. Então, um líder tem que ter essa clareza, essa confiança que vai dar tudo certo, para eles terem essa força, que a influência é muito grande. Uhum. Alex, já um pouquinho já apanhou bastante. O que é liderança e como você enxerga? Eu acredito que a liderança vai muito em servir, né? Nós temos o papel de servir as pessoas como líder, né? Às vezes as pessoas têm aquela visão de que a gente vai ser mandão, autoritário, mas se a gente souber servir as pessoas, a gente vai conseguir atingir um resultado, né? Influenciar as pessoas a atingir o resultado esperado. Acredito que a essência da liderança é conseguir fazer com que essas pessoas sejam influenciadas de forma positiva. Até porque eu acredito que os pilares da liderança é você ter a visão de qual o impacto, a influência que você está causando naquele ambiente, porque muitos funcionários, todas as empresas são feitas de pessoas, todas as empresas têm funcionários. Eles chegam já muito machucados, ou do mercado, ou do celular, enfim. Então o líder ele tem que lidar com a gestão emocional desse funcionário, qual o momento emocional que ele está vivendo, porque às vezes você pode cobrar demais, ele pode espanar, porque naquele momento ele pode estar passando uma crise emocional, seja em casa ou até no trabalho.
E ao contrário também, entender se aquele liderado, ele gosta de ser cobrado de maneira positiva e negativa. O que seria positiva e negativa que eu entendo? Eu sou movida a desafios de, vai lá, sua banana, você sabe fazer isso, por que você não vai fazer? Pega essa porcaria e faça. Então essa é a minha comunicação motivacional. E tem a comunicação motivacional de um liderado que é, não, eu acredito em você, você é um campeão, é o que eu faço com meu filho, você é um campeão, você é isso, você é aquilo. E aí a pessoa vai, ela dá aquela combustão. Então você conseguiu, o líder, ter exatamente essa empatia de qual é a comunicação desse ser. É igual uma criança. Qual é a comunicação que eu vou conseguir ser assertivo para extrair o melhor dele, para que ele realmente entregue o resultado e emocionalmente ele consiga ser conduzido, né? Porque eu acredito que a crise emocional nós vamos passar em todos os estágios de vida e na empresa. Mas entender como ler o ser humano que você está liderando, porque o resultado precisa ser entregue, mas também você tem que ter aquele olhar e saber qual momento que ele está e como conduzir aquilo. Essa é a parte, acho que, mais desafiadora, né? Como que vocês conseguiram aprender, obviamente, que cada colaborador, cada liderado, ele tem uma influência, uma comunicação, um perfil diferente e que você precisa mudar o jeito de se comunicar com cada um individualmente. Como vocês conseguem lidar com isso, aprender isso, porque a faculdade não ensina, nem gestão de pessoas, mesmo você fazendo um baita PNL, a prática ela acaba sendo mais aplicável e rápido para um líder se formar. Sim, eu acredito que é a experiência, né? Então, assim, eu tô mais fresco nisso, né? Começando agora. Então, nas reuniões, tanto individuais quanto juntos em equipe, eu vejo que cada um tem a sua forma de lidar com a informação, né? Então, eu vejo, assim, que um liderado ali, ele, quando eu aperto, ele funciona. Tem outro que se eu apertar da mesma forma não vai funcionar. Então, eu tenho que motivar de outra forma, de outra maneira. Então, eu acredito que a experiência, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a lidar com isso. Então, eu acredito que, como eu estou há 10 meses nisso, o que eu tinha problema de um mês, hoje eu não tenho problema mais. E, quem sabe, daqui a 1 ano, 2 anos, eu vou já estar mais aperfeiçoado em certos quesitos. Com certeza. E como que vocês fazem para ganhar a equipe? Jenny? Ganhar a equipe eu acho que é influência e motivação. Motivação, porque é reconhecimento também. A ganhar a equipe é mostrar que eles estão fazendo o que você pediu, mostrar onde que eles podem melhorar, mas é reconhecer. Reconhecer motiva a equipe, influenciar para o lado positivo. A questão ali de conhecer o perfil. Quando eu comecei, eu não tinha muito feeling, né? Eu não tinha essa experiência no RH, então foi assertivo, erro e acerto no decorrer do tempo. Mas quando eu fui começar a ter conhecimento, fazer feedback individual você pega um a um, você consegue identificar o perfil. E quando eu conheci o DISC ali, que eu comecei a estudar o DISC, dá uma diferença muito grande no RH, no recrutamento e conhecer o perfil individual. O DISC fala muito sobre a pessoa e você vai conseguir tratar individual melhor com cada um. E para quem é um perfil comportamental já dominante, prático, objetivo, né, como eu e Alex. Alex, comenta um pouquinho o desafio de o teu raciocínio tic-teco preto no branco e aí você pega alguém totalmente melancólico, como lidar e ainda extrair que essa pessoa ela tem que performar. Esse nosso perfil não é muito fácil, né? Favorável. Mas a gente aprende com a maturidade do tempo, a experiência mesmo. E o feedback 1 a 1 ajuda muito você estar próximo dessa pessoa e também você ser o exemplo. Eu acredito que é mais válido no dia a dia ser o exemplo, porque eles estão te olhando, eles estão te observando, o jeito que você fala, o jeito que você se posiciona, o jeito que você fala com o cliente. Então, esse eu acredito que é o ponto-chave, né? Você realmente saber que tem alguém te observando e que eles vão te seguir, vão até te julgar. Porque eles te julgam o que você está fazendo. Né? Eles devem falar nas nossas costas o que Eles eles devem fazem. trabalhar nós agora. Olha, ele tá chegando tarde, ela vai chegar tarde, tipo isso. Então é desse jeito. Por exemplo, chegar tarde, que o Carlos acabou de mencionar. Eu tenho esse problema, desde sempre. Eu não chego cedinho. Então é uma coisa que eu não posso cobrar deles. Né? Porém, tem a questão do resultado. Eu chego mais tarde, mas eu julgo que eu dou o resultado. Então eu posso cobrar o resultado deles. Com certeza. É dessa forma.
E para lidar com uma pessoa mais melancólica, eu tive que aprender, né, a conversar, ter paciência, né, e tudo nesse feedback um a um, é onde flui mesmo. A gente vai aprendendo com essas pessoas também que são um perfil diferente do nosso. Então, a liderança que nós vamos aprendendo a ouvir. Eu sempre brinco, o mundo ele está sedento de ouvir, né? Às vezes você vai lá e paga um terapeuta para te ouvir. Sim. Né? Então, a empresa nada mais é que um ambiente terapêutico que você precisa ouvir as pessoas para entender o outro lado e você conseguir extrair o melhor dela, mesmo estando no meio do caos. Então, dos pontos que a gente fala é o seguinte, é a gestão sem romantização, porque você precisa entregar ao cliente, ele tem expectativas sobre você, seus líderes precisam de expectativas também para que você possa ir crescendo. Mas o jogo da liderança ela fica mais leve quando se tem verdade. Então, acho que esse é um ponto muito forte na gestão e você conseguir entender, não, eu já sei exatamente como o Alex vai se posicionar, porque ele vive uma verdade. Então, eu não posso exigir algo dele que eu já sei a resposta, porque eu conheço o líder que eu tenho. Então, quando você vive uma verdade que você não transaciona com o Carlos, eu vou lidar de um jeito, porque ele é o meu gestor. Com a Jenny, ao mesmo cenário, a mesma atividade, eu vou lidar de outro jeito, porque existe uma mentira, ou seja, você transaciona, né? E eu acho que isso é o exemplo. Quando você vive uma verdade, a gestão ela acaba ficando mais leve, porque as pessoas já sabem como se comportar e como esperar e o que esperar daquele líder, porque sempre ele vai ter um único posicionamento. Quais os passos da gestão real que vocês entendem, com um olhar de comunicação clara e o que vocês utilizam hoje entre o medo de isso eu posso delegar, isso aqui eu tenho que segurar e como eu consigo ter a confiança de passar a atividade para cada pessoa, porque vocês vão ser cobrados, né? Mas principalmente a questão do líder delegar, porque quando ele sai da operação, ele está fazendo a atividade dele ali. Então, se eu sou um auxiliar de produção, eu tenho X números de produtos para fazer e entregar. Quando eu saio dessa produção, eu tenho milhões de produtos para entregar, com muitas pessoas abaixo. E aí o que é natural? Eu faço mais rápido, eu faço melhor, sozinho. Porque você estava lidando com a operação sozinha. E como que vocês lidam que agora eu preciso confiar, delegar 100% que aquele trabalho vai ser feito como eu gostaria que fizesse e ter essa confiança em como delegar e o que delegar? Eu acredito que esse é o principal erro do novo líder, quando a pessoa sai de uma operação para se tornar líder, né, o gestor de alguma coisa. Porque é igual a Jay falou, você não quer confiar um trabalho que você fazia muito bem feito para uma pessoa que você não sabe se ela vai fazer ou não. Então, a grande chave da questão de delegar, que é a principal função do líder, e a mais difícil, é o acompanhamento. Tem que ter o acompanhamento, né? Você não pode simplesmente passar uma tarefa para a pessoa, explicar ali o rapidinho, o passo a passo rápido, achar que ela vai entender. Você tem que pegar na mão, ensinar a primeira vez, acompanhar a segunda vez e conferir a terceira vez, para você ter certeza que aquilo ali vai funcionar, né? Porque senão você vai pegando atividade, não confia na equipe, a equipe não desenvolve, fica tudo nas suas costas, você tem mais coisa para fazer e não desenvolve. Então, E difícil. é importante colocar isso que fazer gestão dá trabalho e toma tempo. Por quê? Quando você sai da empresa e fala assim, agora eu não tenho mais nenhum produto para entregar. O que eu vou fazer com o meu tempo? É ou não é? Mas, na verdade, quantos processos e quantos acompanhamento e entrega, né, de indicadores, que é indicar, entender quanto falta, o que precisa fazer, a gestão do tempo da equipe, a sua gestão de tempo, e tudo isso demanda tempo. Compartilhe um pouquinho aqui conosco agora eu não preciso fazer nenhuma folha de pagamento mais, por exemplo, a Jenny. Mas o que tanto você faz hoje, né, no seu dia a dia, que não é operacional, mas que demanda um tempo, nossa, gigante. Eu acho que organizar o planejamento, né, semanal mesmo, que a gente faça a reunião semanal para planejar tudo que vai ser entregue durante a semana, ver se está sendo entregue, acompanhar as solicitações para ver se estão seguindo o prazo. Acho que esse tempo da gestão é uma demanda maior, porque você fazia só olhava a sua carteira. No momento que você tem que olhar o todo, para ver se todo mundo está seguindo o processo, para ver se todo mundo vai entregar dentro do prazo, para ver se todas as guias estão sendo entregues nos prazos que a gente está prometendo para o cliente, toma tempo. Então, a organização do tempo hoje eu vou sentar, vou fazer primeiro, vou ver as solicitações, depois eu vou ver se está sendo entregue. Eu acho que a demanda de gestar ao todo, ter o olhar completo da gestão é demorada.
E hoje, assim, como que vocês podem compartilhar e colocar somente para a nova geração que, estou trabalhando, por exemplo, eu sou vamos contar a nossa área, né? Sou um contador, já sei fazer todas as áreas, sou o top da galáxia, e como que vocês compartilham qual processo, disciplina e maturidade que vocês almejaram um dia eu sei que sair da faculdade em 1 ano eu vou virar gerente. Isso é o que o pessoal espera, né? Em 1 ano eu vou saber tudo, passei por 50 mil empregos, porque, né, não cria raiz em nenhum lugar. Então a nova geração, como ela não tem raiz, logo ela não tem disciplina, logo isso afeta todas as áreas da vida. E também na área profissional, né? Então tudo que você não planta, você não consegue colher de maneira satisfatória, ou vai colher por um prazo pequeno. O que vocês colocaram na trajetória de vocês de maneira intencional? Porque a liderança ela não pode ser uma liderança romantizada, mas precisa ser uma liderança intencional. Então nós temos sim, gostamos muito de ouvir pessoas, por exemplo, o feedback que recebemos hoje, né? De ouvir que, de certa forma, a liderança exercida ela é bom e ruim, mas a parte boa que ela transforma e consegue gerar um impacto bom no outro. Mas também qual que é o processo árduo dos bastidores, porque liderança, quando você vira líder, é uma caminhada solo, né? Você não tem mais quem culpar. É você e você, é igual a terapia, sempre o problema é você. Então, como que vocês lidam com a trajetória sozinho? Porque por mais que vocês até possam contar, às vezes, né, comigo, mas é uma trajetória solitária. Liderança é uma trajetória solitária, porque a responsabilidade é sua. Saiu legislação nova, e você que tem que correr atrás. A expectativa é muito alta, porque você está no palco. E como que vocês lidam com essa parte emocional? Eu acho que é a melhoria da mentalidade, né? Melhorar todo dia a mentalidade. Acreditar no teu potencial e ter uma mentalidade forte. Porque quanto mais você coloca no teu cérebro que vai dar certo, que você vai atrás, que você vai dar um jeito, que aqui é muita equipe que resolve, você veste a camisa disso mesmo, estudar a mentalidade e persistir nisso, eu acho que é a solução. Isso que a Jenny falou é bem verdade, concordo. E também uma coisa muito importante é você pôr na mente que você não vai terceirizar o problema, né? Então você vai pôr para si, você vai se autorresponsabilizar da situação e você vai resolver. Então no começo eu tinha esse hábito de, mas não me passaram, mas eu sou o líder, então eu tenho que trazer a solução. Se não existe solução, tenho que dar um jeito de trazer. Eu crio a solução. Tem que criar a solução. Então, Exatamente isso. Então eu entendi que eu tenho que me responsabilizar pelos meus atos e atitudes. Então, se eles não sabem, eu tenho que passar para os liderados a solução. Exatamente isso. Alex, como você enxerga? Acredito, assim como o Carlos também, né, que a gente é autorresponsável por isso, não tem como delegar essa parte da responsabilidade, toda a culpa, né, todo o processo recai sobre as nossas costas e tudo bem, o processo é esse mesmo, né, mas eu acredito que nós, como líder, nessa caminhada solo que a gente fala, né, a gente tem que também estar firmado em Deus. Eu prego isso aqui, que eu sei cada reunião que eu vou fazer, eu oro antes, e às vezes a gente não tem nada preparado, né? Então a liderança vai... Às vezes esperando um milagre, esperando um milagre. É legal que a gente vê o milagre acontecer, né? Quando a gente então, mas eu acredito que é isso, a gente estar preparado, né? Buscar fontes novas de estudo também. Eu gosto muito de ler, então eu leio livros de liderança. Sempre gostei de livros de liderança, então é o que me traz um renovo para eu continuar. Então, isso é o que me move, assim, a continuar nessa liderança. Legal. O que vocês acreditam que os principais erros de um líder novo, ou de alguém que quer virar líder, porque até eu entendo que liderança não é para todo mundo, né? Então, você quer realmente esse BO para sua vida? Porque é praticamente 24 horas você está pensando em algum BO que está acontecendo que vai ter que resolver amanhã, 8 horas da manhã. Então, realmente, escolhas e renúncias, né? Então, se você realmente entende que essa pressão de cima para baixo não é o que você quer, é uma escolha totalmente saudável, e ao contrário também. Quais os principais erros quando alguém busca ter essa escolha como objetivo profissional, e o que vocês notam, mas eu caí nisso
Alex também já passou, caiu nisso. Carlos, ou seja, erros com estatísticas que é natural que todo líder iniciante faz. Acho que é abraçar o mundo. Abraçar o mundo. Abraçar o mundo de primeira, porque igual o Alex falou, primeiro ali, ser de confiar, de passar o que você sabe que você fazia direito para outro. Acho que você quer abraçar o mundo de primeira. Até você aprender a delegar, eu acho que delegar é difícil. Aprender a delegar, eu acho que é o mais difícil inicialmente, o erro de todo líder. E romantizar também, né? Achar que vai dar tudo certo no começo, ou que acha que vai mandar em todo mundo também. E não é isso. É realmente Você, quando virou líder, ser- você ficou esperando alguém trazer cafezinho pra você. Tipo, agora Você eu colocar um tapete vermelho ali. Mas é o contrário, é o que Não o Alex aconteceu? falou. Você precisa servir. E precisa ser uma pessoa também humilde em ouvir feedbacks construtivos, lógico, mas pode ser um construtivo negativo ou construtivo positivo também, tem que estar preparado. Exatamente. E aqui nós temos o feedback e avaliação 360, né? Então, eles podem avaliar os líderes e os liderados também. Então, você consegue ter uma visão mais ampla dentro de um período ali para realmente ter até essa... Porque uma coisa é quando os líderes se enxergam, que tem uma afinidade maior, porque estão lidando com um problema todo dia. Então, às vezes, pode até ter uma visão distorcida, porque eu já sei exatamente como o Carlos vai reagir. Já sei exatamente como o Carlos vai solucionar determinado problema pelo o dia a dia ali. Agora, quando pega um liderado que tem menos acesso e que eles geralmente têm a conexão com o Carlos só para resolução de problemas, não tem uma conexão ali diária, a visão, às vezes, e o feedback ele acaba sendo mais limpo, né? Eu nunca fiz o do meu, eu não espero não fazer. Mas é importante, né? Tanto do dono, quanto a base de liderança e até entre eles. As bases de uma liderança madura, que vocês entendem, né? Como uma pessoa, como qualquer pessoa pode se tornar líder. Vamos contar que a gente sempre pensa que essa pessoa nasceu líder nato. Existe sim, pessoas que você vê já desde criança, fala, cara, esse aí é líder nato. E também tem outros perfis comportamentais que ele se torna um grande líder. Quais são os pontos que vocês entendem que essa pessoa pode ser um líder, dentro da visão de vocês? Inteligência Como que emocional. é um grande Hoje ponto. em dia, inteligência emocional. Inteligência emocional. Acho que é um dos maiores. E o poder de influenciar também. A pessoa, Sim. quando ela Se ela se influencia. vê como uma autoridade, ela também tem essa capacidade de desenvolver influência nas pessoas. Influência Né? conta Porque- muito. Uhum. Quando você muda da operação para liderança, às vezes você não tem essa noção. Você, outro dia estava trabalhando com o teu colega do lado, no outro dia você é o líder dele. Não tem uma virada de chave na hora ali. Demora a cair a ficha para você perceber que você é autoridade. Sim. Nós tivemos alguns desafios aqui no escritório. Por exemplo, vou citar alguns, sem nomes, obviamente. Desafios da trajetória, né, de andando, se quebrando e andando de novo, né, que tem que continuar andando. Nós passamos por um momento da Jenny, que ela é muito amiga da equipe, e aí, de repente, ela virou líder. Foi bem E ela teve alguns desafios, até com novas contratações, de insubordinação. Ou seja, você é minha amiga, mas não é minha líder. E ela precisava cobrar o resultado, precisava cobrar várias coisas que fosse acontecendo durante, né, o cotidiano. Como que você conseguiu fazer essa transição e, não, agora estou falando contigo como líder e eu preciso que isso aconteça, então esqueça que eu sou sua amiga. Sem magoar, porque nós estamos, né, o grande problema é a gestão emocional, tudo é uma mágoa e vai virar, né, provavelmente algo que ela vai ter que discutir na terapia, mas é como lidar com isso. Primeiro foi nas reuniões mensais e semanais que eu fazia com a equipe. Eu separava bem e ali eu me colocava como autoridade. Então, durante o horário de trabalho, eu tentava fazer essa autoridade, mas na reunião mensal era mais forte. Então, eu pontuava o que tinha que melhorar, eu pontuava o que elas tinham que fazer. E no feedback individual, eu consegui identificar em cada perfil. Tem um perfil melancólico na minha equipe, então eu tive que passar por esse caso, que eu tive que falar de uma forma mais serena, uma forma mais leve. Então, cada ponto no feedback que eu fazia individual, eu me colocava como autoridade e conseguia separar. Chegou um tempo, acho que não demorou tanto tempo assim, elas já conseguiam separar. No horário do almoço dava para conversar normal e durante o horário de trabalho era outra coisa. E olha só, né? Agora, Carlos, teve uma pontuação que foi super bacana e que nós sentimos que o clima estava horrível da empresa. Clima ruim, tem alguma coisa travada. Aí nós já tínhamos orado
mas Deus falou assim, não tenho nada a ver com isso aí, vocês resolvam, é um negócio, né? E aí eles tiveram, sabiamente, né, ficaram acho que uma semana, sei lá quantos dias, fazendo rodízio de vamos ouvir todo mundo para entender o porquê que esse clima tá, né, bem ruim. Isso foi muito bom, porque além de trazer a conexão, conte um pouquinho como que foi, até para vocês como líder, né, a visão disso e a resolução do problema que nós precisávamos resolver. Sim, era realmente a fonte do problema em si não estava mais aqui, né, na JCJ, e nós descobrimos isso ouvindo as pessoas que estavam conosco, né? Então nós chamamos individualmente, né, contando com a Jenny, que faz parte do departamento pessoal aqui interno, né, e unindo os pontos, unindo cada dito, né, de cada pessoa. Aí a gente foi vendo que o problema não estava em si aqui, estava fora, né? Então a gente contou com a responsabilidade de cada um de o que está lá fora, deixa lá fora, e o que está aqui dentro a gente traz, né, e vem justamente para trabalhar. Então não é para criar intriga ou criar problemas, mas sim para realmente fazer o que tem que ser feito, né? E o pessoal se comprometeu a mudar, porque é mentalidade. Hoje em dia tudo é questão de mentalidade. E o pessoal mudou essa chave. Então, com o passar das conversas, em uma semana já deu para ver a diferença. E hoje está, assim, 100% sanado, né? Eu acho que o que a gente conversou bastante, além de ouvir todos eles, que tinham cada um tipo de dor, foi plantar uma sementinha. A gente começou a falar de forma motivacional, intencional, falando assim, é o melhor para você, você tem que extrair o teu melhor. E às vezes Aqui, até o próprio qualquer liderado está perdido, né? Ou seja, eu vejo duas visões. Ou estou indo com a manada, sem muita expectativa ou até intenção, ou realmente existe, às vezes, até uma sementinha ali plantada até em outros trabalhos ou até em casa, e aí aquilo começa a germinar. Então, esse ponto do líder, o líder precisa ouvir, né? Ouvir, tratar e acolher. E vamos falar agora um assunto polêmico. A mentira do colaborador difícil. Existe colaborador difícil ou não existe? Ou realmente é porque o colaborador ele precisa que a empresa seja um hospital de louco ou, né, ou terapêutico? Como lidar com o colaborador difícil ou não existe? Existe colaborador difícil. Existe, eu acho que depende de cada caso. Cada caso é um caso. E agora é a nossa vez, vamos falar mal dos colaboradores. Agora é a nossa vez. Existe. Que nós já tivemos contratação, que Já. colaborador chegou aqui achando que era o rei da, né? E aí eu falei, cara, mas esse cara é muito louco. Nós somos loucos, mas ele é muito louco. Muito mais. E tem um nível de loucura que a gente aceita. Tem um nível de loucura. Sim. Como tratar com esse funcionário? Depende, cada caso é um caso. Quando o colaborador é muito difícil, que ele se acha demais, dele Ele é não cabe. muito bom. Ele é muito bom. Talvez ele não caiba. Às vezes não dá certo. Então a gente já tentou, fazendo feedback, avaliando. E tem o caso do colaborador que ele não processo. tem tempo para trabalhar, né? Também. Tem esse também. Tem né? esse Esse também. caso. A gente vai acompanhando, se a gente vê que é muito mais sobre perfil do que entrega, que às vezes não vale só entrega técnica, que o perfil Sim. tá incomodando, tá atrapalhando a equipe, não compensa ficar com E assim, eu acredito que o clima organizacional da JCJ ela é bem explícita. Então, quando tem uma pessoa que ela se sobressai, seja negativamente, do jeito que a gente está falando, ele querendo ou não, ele acaba se excluindo, né? Acaba não passa tanto tempo desse jeito. Então, o sofrimento, ele não fica, tipo, sei lá, mais de 3, 4, 6 meses desse jeito. Ou muda, ou, infelizmente... Isso que é importante, o alinhamento da cultura, né? Da cultura que a gente organizacional, prega é. bastante aqui. Ó. A cultura organizacional ela tem que ser pregada e discipulada por nós, líderes. Né? Porque se entra uma pessoa diferente, um colaborador difícil, ele vai tentar implantar Sim. a formiguinha dele E ali. geralmente o colaborador difícil, ele é influenciado. Ele é influência. Ele é Ele é influência. Então, quando a gente cultura e propósito alinhado, ou a pessoa vai se encaixar, que a maioria, graças a Deus, se encaixa aqui, ela se alinha com a gente, mas quando acontece o caso de um colaborador difícil... Case de um colaborador na prática, né? Porque o colaborador, ele nunca diz não para você. Mas, vamos lá. Chegou um colaborador e realmente nós falamos assim, olha, das duas uma, ou o colaborador não tem tempo para trabalhar, ou você tem que dar uma segurada porque é muito WhatsApp.
E aí nós nos comunicávamos internamente com grupos de WhatsApp. E aí o que esse colaborador falou para nós? Como que você quer que eu saia do WhatsApp se vocês mandam mensagem o dia inteiro? E errado ele não estava. Então o erro estava na parte de cima da empresa. Foi onde a gente começou a se mexer para mudar e tirar grupos do WhatsApp de comunicação interna a outra plataforma. Então, às vezes, o colaborador difícil ele também tem razão. Tem, Porque tem uma visão diferente. Tem um sim. feedback que dá pra utilizar, tem que separar, né? Tem O que que ser foi bom e que é da personalidade dele que grita. Exato. E o que falta, vocês acreditam hoje com o mercado geral, porque às vezes parece que a gente vive numa bolha, né? E, né, o Carlos nem tanto, mas a gente que é um pouquinho mais velho que na empresa, né? Ele parece que você vive numa bolha, já estão acostumados já com a cultura. A gente tem uma cultura de, ok, eu tenho razão, você também, mas vamos encontrar um bom senso, porque pode ser que o problema que a pessoa aconteceu, algum erro, alguma coisa, geralmente não é a pessoa, é o processo que falhou, ou o processo não foi seguido, existe um processo. Então, sempre se fala sobre a gestão, nunca sobre o colaborador, que geralmente é a gestão que está falha. Então, pelo menos nós temos essa visão, aonde que errou, errou aonde. Então, tem que ter um sistema para isso, enfim, sempre nós temos que voltar na origem. Mas dentro da liderança, tirando, vamos contar a visão, todo mundo que já passou por outras empresas, né? Eu passei por algumas empresas com cultura, com a cultura totalmente, que hoje tudo é tóxico, né? Uma cultura totalmente tóxica, mas foi muito importante para minha vida, porque eu aprendi o lado negro da minha profissão, porque eu poderia ser enganada, né? Eu era muito boazinha, e eu até aprendi, vai ficando velha. E também já passei por uma empresa que a cultura realmente era mais tranquila, não era assim a pressão tão grande por 880. O que vocês entendem na questão de visão do mercado? Eu entrei numa empresa nova, uma cultura totalmente diferente, e como que eu consigo me adequar àquela cultura que vai fazer sentido ou não em questão de 3 dias? Difícil a pergunta. Ainda mais pra gente que já tá mais Muito tempo tempo, na bolha cara, aqui, a gente você não que tem tá uma visão menos de tempo. fora, né? Nem me lembro mais. Assim, você tem que se adequar, né, ao clima da empresa. Então, assim, eu sou uma pessoa que tem um perfil fácil de lidar, assim. Então, se eu vejo que a empresa ela trata de um jeito, eu vou e lido daquele jeito. Porém, tem pessoas que elas acabam não sendo tão influenciadas pelo local ali. Então, eu consigo me adequar ao clima, né? Então, principalmente para o clima da JCJ, para mim foi assim natural, né? Porque ele bate bastante com meus princípios e valores da minha vida. Mas caso não fosse esse o caso, né, eu não teria tanto problema, né, em lidar, dependendo da situação. Mas tem pessoas que já têm dificuldade em lidar com isso. Porque as pessoas, se for cumprir o papel para que ela for contratada, quer trabalhar, ela não vai ter tanto problema. Claro. Independente se ela adaptar ou não ao clima geral, né? Agora, se ela já vem com outras intenções, que não seja trabalhar, aí o clima também não casa, aí não dá certo Raro, mas mesmo. acontece bastante. Exatamente. E hoje eu entendo que a liderança é sobre ouvir, transformar, né, gerar impacto, influenciar e principalmente entregar um resultado que seja satisfatório para todos. Então existem alguns modelos de liderança e agora nós vamos citar entre nós o que vocês enxergam e o porquê que vocês enxergam que cada liderança é diferente. Eu acredito que a Jane é liderança paternalista, ela é a amigona do time, mas entrega resultado. Então, isso que importa. O Alex é um modelo de liderança democrático, então tem que ser bom para todos, desde que você aprenda e não encha muito o saco. É verdade. Carlos, eu acredito que o Carlos ele ainda está... Ele como tá eu disse, em vocês tiveram uma visão processo. diferente. Tá se descobrindo. Está ainda... Mas o Carlos, ele transacionou de totalmente bonzinho e perdido. É isso aí, no começo é isso aí. Todo mundo começa perdido. Começa assim, todo mundo. Até porque assim, quando você vira líder, você naturalmente... Eu lembro que você tem uma frase pro Carlos uma vez, falei bem assim, mas eu fico com medo da pessoa achar isso. Falei, você não tá com medo da pessoa achar isso, tá? Você tá querendo buscar aprovação porque você quer se sentir amado. É verdade. E líder não pode querer se sentir amado. Líder não é amado. Simples assim. O que você precisa é de respeito, autoridade e entrega. É isso que o líder precisa. Então, o líder fala muito mais sobre nós, sobre o ego,
Porque nós não queremos ser um vilão de todo mundo, nós não queremos ser ruim, mas ao mesmo tempo a gente não pode cruzar a linha de eu preciso o tempo todo ser amado. Porque aí você não vai conseguir ser líder, né? Então eu acho que o Carlos está transacionando, não que ele está sendo um vilão, né? Mas ele ainda assim é um líder, um bom ouvinte, bonzinho ainda, às vezes bonzinho até demais, na minha visão, em algumas coisas. Mas está transacionando. Ainda Acho que vai ser paternalista. Paternalista também? Eu acho. O que não é ruim, Não é ruim. porque Tem é que ser um ótimo valorado. ouvinte. É um ótimo ouvinte. Uhum. Né? Sim. E eu sou líder o quê? Transformadora. Isso. Isso aí. Não vale puxar o saco aqui, não. Mas Não, é verdade, né? É porque nós temos 3 exemplos aqui, fora mais o pessoal que está ali nos bastidores também, né? Que são transformados pela tua atitude. É Né? Com verdade. certeza. Sim. Meu raciocínio, eu acho que de liderança eu preciso passar a visão. O Isso raciocínio. Porque é onde a gente aprende mais, né? Porque uma vez que você aprende aquele raciocínio, você pode mudar de empresa, pode usar com o marido, pode usar as técnicas em muitos lugares, Sim. né? Mas você precisa aprender exatamente o raciocínio de visão, porque quando a gente investe em liderança, eu já fiz também muito curso, muita coisa lá atrás para desenvolver liderança, e aonde eles trabalham, a mentalidade, a visão, você precisa ampliar a visão. Acho que é algo que você escuta bastante, né? Falei, amplia a visão você tem que ver o todo. Sempre olha o todo, qual o impacto do todo. Isso aqui vai impactar aqui, mas essa pessoa vai achar ruim. Mas se só ela achar ruim, tudo bem, porque você tem mais 10 pessoas que vai achar que isso aqui vai funcionar. Então, acho que a liderança é muito mais sobre a visão, o impacto, por isso é de transformação. Visão e impacto que você vai gerar ali. Porque quando é convivência também, né? Da sua forma de liderança, quando a gente vai resolver um problema, a gente já pensa assim, se a Jake fosse resolver, o que ela faria? Já vem com essa mente. Então é uma liderança transformadora porque você traz pra gente como que eu resolveria se ela estivesse aqui e tenta passar isso pro nosso time também. Exato. Porque se ficar só de um depender, uma pessoa só resolver o problema dentro do escritório inteiro, não tem como. Não, e nós precisamos gerar pessoas inteligentes, né? Pessoas que queiram ser transformadas. É o que nós comentamos de você ter um coração ensinável. Então, líder ou liderado, você tem que ter um coração ensinável o tempo todo, né? Estar disposto a saber que talvez a sua verdade 100% não seja tão verdade e já tenha mudado. Até o Alex me deu um feedback lá, você tá desatualizado. Né? Então, por mais que eles tenham 100% né, certeza que aquilo ali funciona, talvez hoje não funciona mais. Então, ter um coração ensinável para que realmente a gente possa ser transformado. E aí, quando um líder tem essa... né, matar o ego, né, o orgulho ali, a gente consegue gerar isso nos liderados, que às vezes, por exemplo, a Bianquinha está entrando no mercado de trabalho. Ela provavelmente vai ser muito melhor que nós 4 juntos. Se ela continuar tendo uma mentalidade e essa busca dela de eu vou resolver, eu não reclamo, isso não é sobre mim. Então ela tem já uma mentalidade bacana para uma menina tão nova. Sim. Então provavelmente ela vai ser pode ser uma grande líder lá na frente se ela continuar desenvolvendo a visão e principalmente a maturidade. Né? Acho que liderança é sobre maturidade. Mentalidade. Então fechando, liderança é sempre sobre o outro e não sobre nós. Verdade. Que a gente tá aqui para aguentar a pancada. Ou não é? Isso mesmo. É verdade. Então, se você gostou desse podcast e entende que liderança é sobre servir ou não, comente, mande suas dúvidas, contribua com esse canal, porque a ideia é que realmente nós possamos passar conhecimento, educação e principalmente ajudar a transformar outros através de experiências práticas vividas. Então, nós colocamos aqui coisas até que deram muito errados, porque nada na vida e nem no trabalho é somente clique aqui e você vai ganhar 1 milhão. Então faça parte desse podcast, compartilhe, porque sim, pode sim, nós podemos te ajudar.